Bom dia, pessoal. Mais uma vez, nós vamos iniciar nossa aula. Espero que vocês tenham passado uma Páscoa excelente junto com sua família. Não estava dando para juntar todos, mas mesmo assim foi compensador. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre ainda sobre radiciação. E vocês vão me acompanhar a partir da página 103 do livro. O assunto de hoje é extração de uma raiz quadrada. Aí vocês vão me perguntar, professora, o que quer dizer extração? Extração quer dizer eliminar aquele símbolo chamado radical. Então, o que nós vamos eliminar? Aquele número que está dentro do símbolo. E ele só vai ser eliminado quando nós encontrarmos um número que vezes ele mesmo vai dar como resultado aquele número que está dentro do radical. Esse número é chamado radicando. Então, na página 103, começa com... Acho que eu já devo ter falado na aula passada, começa com um problema dizendo de um escritório que tem 36 metros quadrados de área. Então, nós já vimos na parte de geometria, a professora do ano passado já deve ter falado para vocês qual é a diferença entre perímetro e área. Perímetro é a soma dos lados de uma figura e área é o comprimento vezes a largura. O comprimento é o horizontal e a largura é o vertical. Se nós temos um quadrado, o comprimento tem a mesma medida da largura. Então, se eu tenho 36 metros quadrados, é porque eu tenho 6 metros de comprimento e 6 metros do que? De largura. E 6 vezes 6 vai dar 36. Então, eu chego à conclusão que a raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 vai dar 36. Pronto, extraí a raiz de 36. Então, nós temos lá na página 103 ainda, um quadrado com 9 metros quadrados de área. Então, cada lado vale 3. Um quadrado com 25 metros quadrados. Então, cada lado mede 5. E um quadrado com 49 metros quadrados. Então, cada lado mede 7. Na página seguinte, nós temos raiz de 9 igual a 3, raiz de 25 igual a 5 e raiz de 49 é igual a 7. Bom, pessoal, então nós temos o seguinte, raiz de 0 é 0, por quê? Porque 0 vezes 0 dá 0. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, 25 é 5, 36 é 6, 49 é 7, 64 é 8, 81 é 9 e 100 é 10. Agora, o que nós vamos fazer quando ultrapassar 10, aí já fica difícil. Bom, tudo bem. Então, se eu multiplicar 11 por 11 no meu rascunho, se eu multiplicar 11 por 11, vai me dar como resultado 121. Então, a raiz de 121 é 11. Por quê? Porque 11 vezes 11 dá 121. Se eu multiplicar 12 por 12, vai me dar 144. Se eu multiplicar 13 por 13, vai dar 169. Se eu multiplicar 14 por 14, vai me dar 196. Se eu multiplicar 15 por 15, vai me dar 225. O problema agora, o maior problema está no exercício 5. O exercício 5, ele fala o seguinte: a minha idade é a raiz quadrada de 1089. Qual é a minha idade? E agora, pessoal, como que eu vou determinar um número que ele vezes ele dá 1089? Tá.
Então, eu vou voltar um pouquinho na professora do ano passado. Ela deve ter dado para vocês decomposição de um número. O que é decomposição de um número? Então, lembra quando, não sei se vocês lembram quando ela explicou o MMC, tá? Que ela colocava dessa forma aqui, que eu estou colocando o 64, tá? Então, o 64, eu passo um risco vertical ao lado do 64 e do outro lado desse risco vertical, eu vou escrever todas as tabuadas em que o 64 pertence. Só que essas tabuadas que eu vou colocar deste lado só podem ser números primos. Aí vocês vão me perguntar, o que é um número primo? Um número primo é um número que é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então, eu coloquei aqui, ó. Os números primos são 2, porque só está na tabuada do 1 e do 2. 3, a mesma coisa. O 4 não. Por que o 4 não? Porque o 4 está na tabuada do 2 e do 4. Do 1, do 2 e do 4. Então, o 5, o 6 não, o 7 sim, o 8 não. Por quê? Porque ele está na tabuada do 1, do 2, do 4, do 8. O 9 não, o 10 não, o 11 sim, o 12 não, o 13 sim, o 14 não. Por quê? Porque ele está na tabuada do 1, do 2 e do 7. E assim por diante. Então, os mais usados são 2, 3, 5 e 7. Agora eu pergunto para vocês, quando é que um número divide por 2? Quando ele é par. Então, todo número terminado em número par, ele está na tabuada do 2. E quando que um número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos vai me dar um número divisível por 3. O que quer dizer isso? Ele está na tabuada do 3. Então, se eu quiser saber se um número está na tabuada do 3, basta somar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o 1089. Então, eu vou somar 9 mais 8 vai dar 17. 17 mais 1 vai dar 18. Então, o 18, ele está na tabuada do 3. Então, eu posso pegar o número e dividir por 3, tá? Que a conta vai dar exata. Não é divisível por 2 porque 9 não é par, tá? Então, se eu dividir 1089 por 3, eu vou encontrar 323. Não, desculpa. 363 como resultado. Aí eu vou somar 3 mais 6, 9. 9 mais 3, 12, tá? Então, o 12, ele continua na tabuada de quem? Do 3. Então, se eu dividir 363 por 3, vai me dar como resultado 121. Aí, agora, o que eu faço com 121? Eu já fiz lá no início, na página 104, que 121 é 11 vezes 11. Então, 121 divide por quem? Por 11. Quanto vai dar como resultado? 11. 11 só divide por 11 e o resto, e a divisão dá 1. Então, eu terminei a minha decomposição. Por quê? Porque eu cheguei no 1 aqui, tá? Então, gente, essa raiz, como é que ela é chamada? Raiz quadrada. Por que ela é chamada de raiz quadrada? Porque aqui, ó, nesse espaço aqui, eu tenho um 2, que eu já falei para vocês que quando ele não aparece, ele é 2, que é o menor índice que a raiz pode ter. Então, esta raiz é uma raiz quadrada. Então, gente, olha, esses elementos, ó, eu vou agrupá-los, esses elementos que estão aqui, eu vou agrupá-los de 2 em 2. Então, é de acordo com o índice, tá? Se esse índice fosse 3 aqui, eu teria que agrupar de 3 em 3. Então, eu pegaria 1, 2, 3. Sempre
eu tenho que ter elementos o quê? Iguais. Então, como essa raiz é quadrada, é um 2 aqui, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, eu tenho aqui 3 e 3. Quanto dá 3 vezes 3? 9. Então, a raiz de 9 é 3. Tá? 11 vezes 11 é 121. Então, a raiz de 121 é 11. Aí é só multiplicar 3 vezes 11. Então, a minha idade lá no exercício 5 é 33 anos. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver. 64. Ó, 64 é um número par, não é? Se ele é um número par, ele divide por quem? Por 2. Quanto é que dá? 32. 32 continua sendo um número par. Então, quanto dá? 16. 16 é um número par. Dividido por 2, quanto dá? 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, gente, é uma raiz quadrada, 64. Então, eu vou agrupar os elementos que eu coloquei aqui de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, aqui, ó, 2 com 2. Cada vez que eu consigo um grupinho, o elemento cai fora. É extraído da raiz. Então, eu consegui um grupinho aqui, ó, 2 com 2. Então, o 2 caiu fora. Eu consegui outro grupinho, 2 com 2. O outro 2 caiu fora. E eu consegui um outro grupinho, sempre elementos o quê? Iguais, agrupados de 2 em 2, porque a raiz é uma raiz o quê? Quadrada. Então, 2 com 2, um grupinho. O 2 caiu fora. Caiu um 2 só. Outro grupinho, 2 com 2. Caiu fora. E 2 com 2, caiu fora. Então, esses elementos que caem fora, eles são multiplicados. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz de 64 é 8. Tá? Então, aqui, ó, no 1089, eu consegui um grupinho, primeiro grupo aqui, ó, 3 e 3. Então, caiu um 3. Quando eu consigo um grupinho, de acordo com o índice da raiz, aqui, ó, o índice não é 2, então, 1, 2. Quem caiu fora? O 3. Cai uma vez só. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9 e a raiz de 9 é 3. Aí, 11 vezes 11. Consegui um grupinho de 2, por quê? Porque a raiz é quadrada. Caiu 11. Agora, quem caiu fora? O 3 e caiu 11. Então, 3 vezes 11, quanto dá? 33. Aqui, eu coloquei um outro exemplo, ó. 225. Se eu somar, 225 não é par. Então, se eu somar 2 mais 2, vai dar 4. 4 mais 5 vai dar o quê? 9. Tá na tabuada do 3. Então, eu dividi por 3. Qual é o resultado? 75. 7 mais 5, 12. 12 divide por quem? Por 3. Tá? Então, 75 dividido por 3 vai me dar 25. O 25 não está na tabuada do 2, não está na tabuada do 3, só vai estar na tabuada de quem? Do 5. Então, 25 dividido por 5, quanto é que dá? 5. E 5 por 5 dá 1. Então, eu consegui um grupinho, tá? Então, o 3 caiu fora. Consegui outro grupinho, o 5 caiu fora, tá? Então, um grupinho de 3, o 3 caiu. Um grupinho de 5, o 5 caiu. Agora é só multiplicar. 3 vezes 5, quanto vai dar? 15. Então, a raiz de 225 é 15. Aqui embaixo, eu coloquei como exemplo o 400 também. Então, o 400, ele é par.
Se ele é par, ele divide por quem? Por 2. Quanto dá? 200. Dividido por 2, quanto dá? 100. Dividido por 2, quanto dá? 50. Dividido por 2 vai dar 25. Aí o 25 não divide mais por 2. Só vai dividir por quem? Por 5. 25 por 5 dá 5, que por 5 dá 1. Então, quando eu chego no 1, terminei. Então, um grupinho de 2, o 2 caiu. Um grupinho de 2, o 2 caiu. E um grupinho de 5, o 5 caiu. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Tudo bem? Agora, no exercício 6, está me pedindo quais são os números entre 500 e 600 que tem raiz igual a 23. Então, eu quero saber quem é. Agora é o contrário. Eu estou dando o resultado e eu quero saber quem é que está lá dentro da raiz. Então, se eu multiplicar 23 por 23, eu vou ter 529. Então, a raiz de 529 é 23. Por quê? Porque 23 vezes 23 vai dar 529. Agora, se eu multiplicar 24 por 24, vai me dar 576. Então, a raiz de 576 é 24. Por quê? Porque 24 vezes 24 vai me dar 576. Agora, no exercício 7, tá me falando o seguinte: quadrados com... O que é quadrado? É uma figura com os 4 lados iguais. Então, tá me falando de área. E o que é área? É comprimento vezes o quê? Largura. Por ser quadrado, as medidas têm que ser o quê? Iguais. Então, o 529 já está lá no exercício anterior. Quem é? 23. Então, eu tenho que ter 23 quadradinhos de comprimento e 23 quadradinhos do quê? De largura. Agora, 324. Então, 324 tá aqui, ó. Tá? É par, divide por 2, vai dar 162. 162 dividido por 2 vai dar 81. Por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 dá 1. Então, eu tenho um grupinho de 2, cai um 2. Um grupinho de 3, cai um 3. E outro grupinho de 3, cai o outro 3. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, a raiz quadrada de 324 é 18. Tá? 18 por quê? Porque 18 vezes 18 vai me dar 324. Aí eu tenho lá, qual o lado de um quadrado de área 144? Então, nós já calculamos na página 103 que 12 vezes 12 vai dar 144. Nesse quadrado tem 12 de comprimento por 12 do quê? De largura. Tá? Aí depois eu tenho... Calcule, determine a raiz quadrada da diferença entre o cubo de 4. O cubo de 4 é 64 e o triplo de 13 é 39. Eu quero saber qual é a raiz quadrada da diferença. Então, se eu fizer 64 menos 39, vai me dar 25. E a raiz de 25 é 5. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Eu aguardo, tá? Para tirar as dúvidas no nosso chat, tá? Compareçam para a gente poder saber se a aula está dando pontos positivos e se tiver que voltar com o conteúdo, a gente volta, não tem problema,
tá? Um bom dia para vocês e até breve.